Boa noite, irmãos. Eu sou a Juliana Valesco e o objetivo desse canal é levar o evangelho a toda criatura. Seja muito bem-vindo. Já vai deixando o seu like, aquele comentário maravilhoso, né? Depois compartilhe o vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal. Esse dedinho aqui apontando é pro nosso gatinho, que você tá vendo ali, o Schrödinger. Como é que fala? Shredder. Ele tem 16 anos, ó, chamei ele é meu filho. Filho. Ele é muito fofo, você que gosta de pet. Esse é o nosso gatinho, ele é um idoso, ele é um senhor idoso. Ele me dá um trabalho, vomita a casa toda, eu tenho que estar trocando, cobrindo o sofá, cobrindo tudo, lavando 2, 3, 4 capas de sofá por semana, mas é o nosso bichinho, né? Não tem muito o que fazer, não. O vômito dele é da idade, mas a gente ama ele e mantém ele aí na nossa casa e vamos cuidar dele até os últimos dias de vida, porque é assim que tem que ser, tem que amar os animais. Bom, irmãos, o assunto do programa hoje é um pouquinho polêmico, mas é um assunto gostoso de falar. A gente vai falar sobre saúde, certo? Sobre prática esportiva e a fé, né? E o bom testemunho do cristão. Então, irmãos, que assunto, que problema, né? Bom, nos dias de hoje a coisa tá bem mais facilitada já para o crente. Mas vamos às estatísticas, vamos às informações. Saiu aqui numa matéria bem interessante. Você vai encontrar também, é bem fácil de achar na internet. As pesquisas, elas apontam um aumento na diabetes tipo 2, resistência à insulina, hipertensão, aumento do colesterol, doenças cardiovasculares, doenças renais crônicas, problemas respiratórios, alguns tipos de câncer, problemas nos ossos e nas articulações, efeitos psicológicos como depressão, ansiedade, baixa autoestima. Tudo isso está relacionado à obesidade. 4 em cada 5 crianças com obesidade continuarão tendo obesidade depois de adultas. Crianças com obesidade têm um risco 3 vezes maior de mortalidade no início da vida adulta. No mundo todo, a taxa de obesidade entre crianças e adolescentes de 5 a 19 anos deve dobrar até 2030. Irmãos, falta muito pouco. No Brasil, 1 em cada 3 crianças está acima do peso. 12,9% das crianças entre 5 e 9 anos de idade têm obesidade. Isso é um número absurdo. 7% dos adolescentes na faixa etária de 12 a 17 anos têm obesidade. Irmãos, como é que nós chegamos nesse número caótico, né? A situação tá bem difícil mesmo. Bom, o primeiro passo é que nós ignoramos um versículo bíblico que está lá em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19. Paulo nos diz: acaso não sabeis que o vosso templo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, a qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Aqui ele está se referindo ao corpo. O corpo não é de vocês, não. Porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Paulo está ensinando aqui, irmãos, um cuidado que a gente deve ter com o nosso corpo. No sentido de não machucar o corpo, não praticar automutilação, né? Mas com toda a certeza que hoje a mutilação a automutilação, ela está sendo feita pela boca mesmo. É por aquilo que se come, pelos péssimos hábitos. E não há que se falar em obesidade sem falar na prática de esporte, sem falar na prática dos exercícios. E aí eu tenho uma série de coisas para conversar sobre vocês. Primeiro que desde criança eu cresci vendo na igreja os irmãos, homens, dando testemunho que depois que se converteram, pararam de jogar futebol. Grande coisa. Muitos pararam com o futebol, mas não pararam com a pornografia, não pararam com o palavrão, não pararam de brigar com os filhos, de bater nos filhos, de bater na esposa, de fazer fofoca, né? Será que o problema mesmo é o futebol? Com toda certeza que não. Se ele disser que ele parou de ir no futebol porque era uma tentação para ele ver os colegas tomando uma cerveja que ele não quer tomar, aí eu vou entender, eu vou dizer, irmão, que bom. Então vai jogar futebol, mas daí tu arruma outro crente que também gosta de jogar futebol. E olha, aí tem. Pausa pro bocejo. Retomando. E tem muito crente que joga futebol, pode ter certeza, tá? Ou que queria jogar. Depois de um tempo, irmãos, acontecia que na escola, as meninas, elas usavam, né, pelo menos no meu tempo, nós não podíamos usar calça.
A minha mãe era de uma denominação cristã em que a gente tinha que usar saia. E aí chegava na educação física, no meu tempo já não acontecia mais isso. No meu tempo já não era mais permitido, tá? Parece que a Secretaria da Educação não aceitou mais. Mas havia um tempo em que as mães levavam o papelzinho da igreja, muito tempo. Conversava com a diretora da escola ou com a autoridade da escola e pedia a liberação das meninas para que as meninas não praticassem esporte por causa da saia, para não dar escândalo, certo? Com o tempo isso foi proibido, porque sim, a educação física ela faz parte da educação, ela é importante para o desenvolvimento da consciência corporal, desenvolvimento motor e intelectual das crianças e dos jovens e dos adultos também, ainda mais os idosos. Então isso foi proibido. Depois as moças jovens, a minha irmã era uma que levava uma bermuda e um abrigo, na verdade não era uma bermuda não, era um abrigo, que ela levava para a prática de esportes que ela gostava muito de jogar. Minha irmã jogava vôlei. A coisa foi melhorando, com o tempo a coisa foi ficando melhor, né? E aí eu lembro que depois de uma certa idade eu comecei a praticar um esporte muito polêmico, mas aí eu já não era mais crente. Eu já tinha saído da igreja, eu comecei a fazer parte de um grupo de capoeira. Eu joguei capoeira dos 12 aos 15 anos, né? Fui capoeirista. E eu gostava muito, e o grupo que eu jogava capoeira não tinha cantigas de enaltação a entidades, não. Era um grupo onde a gente cantava, as músicas eram muito repetidas, não tinha nenhuma invocação, não tinha nada que levasse para esse sentido. Mas aí, depois de uma certa idade, um dia, uma pessoa da minha família veio na minha casa e escutou, né, e viu e disse para mim, olha, eu acho melhor você sair porque vai gerar um conflito, né, com uma outra religião. Isso aí não é coisa de crente, nem de filha de crente. Apesar de eu não estar na igreja, eu sempre tive muito temor a Deus e eu decidi na minha vida que a única religião que eu me envolveria seria o cristianismo, né? Eu sabia que um dia talvez eu voltasse e eu não queria ter nenhum envolvimento religioso. E aí eu passei a ver a capoeira como algo que ia além do esporte e que envolvesse a religião. E por anos eu acreditei nisso, por anos. Até que eu comecei a observar que enquanto eu estava na capoeira, eu fiquei livre da droga, eu fiquei livre de más companhias, e que somente depois que eu parei com esse esporte, eu comecei a ouvir músicas satanistas, né, rock and roll, comecei a tocar rock and roll, comecei a conhecer pessoas que faziam tudo errado, comecei a beber, comecei a ir pra festa e fazer tudo que eu nunca deveria ter feito, coisas das quais eu me envergonho e me arrependo, mas Jesus lançou lá no mar do esquecimento. Mas o que eu quero trazer aqui pra vocês? O que foi pior na minha vida? Com toda certeza, enquanto eu andava com a turma que fazia a roda de capoeira, que jogava e que não tinha envolvimento com religião, com outra religião, que fosse contrária à minha, eu estava muito melhor do que depois, ouvindo músicas satânicas. Mas, para esta pessoa da minha família, não tinha problema nenhum ouvir músicas satânicas, porque aí ela não achou nada de errado para falar. O problema todo era eu estar na capoeira mesmo, treinando e tendo saúde e cuidando do corpo, né? E também da mente. A outra questão que eu tenho para falar para vocês é que depois, né, daí eu já tava começando a voltar para a igreja, congreguei numa igreja muito bacana, na igreja Voz do Evangelho Pleno, era o pastor Romeu que pastorava a gente, saudoso pastor Romeu. E aí um dia eu tava voltando de um pedal, né, tava uniformizada com a minha bike, e as irmãs estavam voltando do culto, naquele dia eu não tinha ido no culto. E aí era quase 10 horas da noite, eu cumprimentei as irmãs e elas me olharam com um olhar de reprovação. E eu sei, sim, que houve alguns comentários na igreja por conta de eu estar... Uma delas até disse, hoje teve Santa Ceia, viu? Ela não falou, oi, irmã, tudo bom, paz Senhor? Ô, irmã, teve ceia, não veio hoje? Não quis vir? Não. Hoje teve Santa Ceia, viu? Tu tava pedalando, não tava na ceia. Entendeu? Tipo, foi mais ou menos assim. A gente sente, né, irmãos? A gente sabe como é que é. Eu ignorei, não dei a mínima, não tava nem aí porque ela dizia. Mas logo depois, umas semanas depois, o pastor Romeu, ele chegou a falar assim no altar que não via nada de errado em praticar esporte, que eu pedalava e que ele achava muito legal, mas que ele achava ainda mais legal as pessoas que corriam, que inclusive a Bíblia fala em corrida. E que ele admirava muito mais aquelas pessoas que corriam, que era ainda mais difícil do que pedalar. Ele chegou a citar Ayrton Senna, que era um atleta, que era cristão, fazia parte de alguns movimentos dos atletas para Cristo. Eu acho que ele também defendia essa bandeira, né? E aí as irmãs largaram no meu pé.
Mas, muito seguidamente, eu passava por elas, uniformizada, e elas davam uma que outra, virava o nariz, né? Pra mim. Bom, depois ocorreu que eu convidei uma amiga, o esposo dela jogava vôlei, e eu disse pra ela, vocês jogam? Eu quero jogar também. Ó, vai ter vôlei dia tal, vocês querem ir? E aí ela abriu o jogo e disse pra mim, olha, eu fui uma vez e não gostei. Não é ambiente pra crente lá. Tem música ruim, tem pessoas fumando, bebendo. Eu fui no lugar e a conclusão que eu cheguei, tinha gente fumando, tinha gente bebendo, tinha gente ouvindo músicas ruins, né? Mas aí eu passei a pensar naquele verso, na oração sacerdotal de Cristo, que está lá em João, né? Onde Cristo diz, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Né? Então, assim, a galera com quem eu tava jogando vôlei não tava bebendo. Todo lugar que tem quadra esportiva, geralmente tem bar. Nesses bares tem cerveja, tem cigarro, certo? Mas também tem comida, também tem outras coisas. Você não vai necessariamente pra beber e fumar. Até porque você vai pra jogar, mas sempre tem um ou outro que vai beber e vai fumar. Mas assim, não é por isso que você que é crente não vai ir, a não ser que você tenha problemas com álcool, ou com cigarro, ou com música, que você vai se sentir tentado a sair dançando, ou beber, ou enfim, aí você não deve mesmo. Mas se não é essa sua fraqueza, se você lida bem com isso, se pra você tanto faz, sempre tem um jeito. Então o que que eu entendi? A gente vai, né? A gente participa do esporte, tá tudo bem. Não comete nenhum pecado, né? Enfim, vigia, mantenha a vigilância. E aí depois eu descobri um grupo de jovens da Igreja Assembleia de Deus, a Santo Inácio, muito bacana, onde eles se reúnem e jogam. Os líderes de jovem organizam. Num lugar maravilhoso, num lugar excelente, né? Numa quadra esportiva muito boa, muito bem conceituada. Eles reúnem os jovens da igreja e eles jogam toda semana. E eu achei isso sensacional, maravilhoso. Eu acho que toda a igreja deveria seguir o exemplo dos jovens da Assembleia aqui da Santo Inácio. Eles se divertem juntos. O esporte é disciplina, é liderança, é tolerância, e eles aprendem a cuidar da saúde do corpo. Porque sim, irmãos, na igreja, quando a gente faz evento na igreja, misericórdia. Irmãos, eu não vejo ninguém levar um bolo de aveia sequer. Não. O que o povo leva? Bolo de caixinha, né? Bolo de chocolate de caixinha, caldoso. Depois o povo leva pudim, refrigerante. Refrigerante é um de cada marca, de cada cor, né? Pra você escolher. O que mais que o povo leva? Salgadinho frito. Geralmente salgadinho frito. E leva muita quantidade, irmãos. Se tem 10 crentes reunidos pra comer, eles levam comida pra 30. E depois sobra, o povo divide. E a gente fica num desespero tentando escoar. Quer levar um pouquinho do meu, mas vai trocando. Gente, é muita comida, é um exagero. Que bênção, glória a Deus que a gente pode comer. Mas aí eu pergunto, na atual situação em que nós nos encontramos de obesidade entre os jovens, era o momento da igreja ser vigilante quanto a isso também. E aqui eu quero mandar um abraço para os nossos irmãos que são adventistas, porque a igreja adventista, irmãos, ela é pioneira em falar em saúde. A igreja adventista promove palestras, promove eventos, oferece material para os irmãos para que eles cuidem da saúde. Ela cobra isso dos irmãos. Os adventistas, eles te falam sobre isso, eles ensinam você a ter uma vida mais saudável. Promove eventos esportivos, tá? Então, assim, na minha opinião, toda a igreja deveria, sim, fazer isso. E aí, depois disso tudo, no meio disso tudo, né? Eu percebi que existem também, comecei a achar na internet, achar no Instagram, vários influenciadores cristãos. Muito bacana, você consegue encontrar. Aí tem uma menina que eu não consegui achar aqui o nome dela. Mas ela é uma negra de cabelo crespinho. Muito bonita ela. Ela usa uma leg e ela usa uma saia por cima da leg. E ela começa a treinar, e num tom muito humorístico, ela é um barato. Ela começa a falar, queima Jesus, vai queimando essa pizza. Ela vai falando em pensamento e mostrando o treino dela. E ela vai narrando o treino. Dele fazer agachamento. Vai, vaza, vamos, vaza, porque agachamento é um negócio difícil, né? Vamos combinar que a pessoa que inventou esse agachamento não tem mãe. Dói tudo, é um dos melhores exercícios. E ali ela vai queimando, vai falando, e vai queimando, e vamos, vaza. E depois tem outro canal também, que esses dias eu vi o rapaz falando numa linguagem assim mais masculina, ele dizia o seguinte, dando várias recomendações aos cristãos quando vão pra academia.
é pecado treinar? Não é pecado treinar. Tudo vai do modo como você treina. E aí, para os homens, ele dizia, evite o segundo olhar, porque o primeiro é acidental. Você não controla. Numa linguagem masculina, porque eu, como mulher, eu controlo o primeiro olhar, né? A gente é diferente dos homens. Mas o segundo você pode controlar. Não olhe. Se você perceber alguma mulher olhando para você, baixe os olhos. Ele vai dando algumas instruções, né? De como você consegue estar no ambiente, porque na academia a gente sabe que tem muita pegação, na academia existe sim, mas existem várias formas de você fazer a sua prática de esporte. Eu gosto de ir de manhã, que é o horário que tá mais os idosos, né? Depois o horário do pessoal que trabalha, porque o pessoal que trabalha muito vai geralmente entre 6 e 7 horas da manhã. Então eu gosto de ir entre 8 e 9, que é aquele pessoal mais de casa que acorda cedo. E aí tem vovô, tem vovó, tem aposentado, tem família, é muito legal, um horário mais bacana, né? Então tem vários horários para você ir. Você pode inventar várias formas. Existem influencers que ensinam as meninas a usarem looks lindos, lindos, look super bonito, irmãos, para ir para pro treino, né? Esses dias tinha uma menina, era uma calça leg, por cima da leg era uma regata, toda cortadinha assim, muito bonito mesmo, por baixo um top para ficar bem coberta, né? Melhor do que treinar sutiã e regata, pode ficar, além de que fica deselegante, fica feio, mostra muita coisa. Então, ensinando as meninas a se vestirem com modéstia e decência no treino. Treinar de uma forma mais discreta, né? Porque sim, a gente precisa ter esse cuidado, a gente não tem esse pensamento do mundo, que não tem que me olhar. Com certeza não tem que olhar mesmo. Mas a gente também pode dar uma ajudinha, né? Para os homens não ficarem aí nos cobiçando. A gente pode sim cooperar com isso, embora algumas mulheres não queiram aceitar, queiram castrar os homens, né? Enfim, o tema é polêmico. Mas então, irmãos, o que eu quero dizer para vocês é que a minha opinião é que sim, o crente não só pode, como deve praticar exercícios. A igreja, no geral, precisa ser mais vigilante com relação à saúde. A igreja é um local amplo, onde frequenta muitas pessoas, deveria distribuir, hoje tem cartilhas já nos postos de saúde. A igreja deveria puxar esse assunto, deveria falar sobre isso. Não deveria permitir refrigerantes nos eventos da igreja, já existe lei que proíbe isso nas escolas. Deve proibir dentro da igreja também. Tem pessoas diabéticas, tem pessoas que não podem comer. Para quem não sabe, o diabético tem muita vontade de comer doce. Não é só, ele não tem vontade, assim, ó, ele sempre teve, mas na verdade depois que você se torna diabético, só aumenta, porque a medicação para diabetes dá muita vontade de comer doce. É desesperador você ver um refrigerante que você não pode tomar. Não faz isso com o seu irmão. Se ele fosse um alcoólatra, você ia beber na frente dele. Então, a insensibilidade com pessoas que têm distúrbio alimentar, que têm problema alimentar, é muito grande. A gente não pode fazer isso, ainda mais dentro da igreja. A igreja tem que ser um local inclusivo. Irmãos, quando eu saí da obesidade, graças a Deus eu consegui sair. A obesidade é uma luta, irmãos, é uma luta tremenda. Vocês não têm noção da dificuldade que é uma pessoa vencer a obesidade. E a gente vence todo dia. E todos os dias eu me sento para comer e eu tenho que vencer a porcaria da vontade de comer até explodir. Todos os dias. Né? 3 vezes por dia, 4 vezes por dia eu tenho que vencer essa vontade. E aí você lida com um negócio difícil desses, porque o cara que é bêbado, ele simplesmente não bebe mais. Se ele é alcoolista, ele simplesmente não bebe. Ele não tem que beber um pouquinho. Agora, não dá pra você viver sem comer, você tem que comer. Você vai ter que comer e todo dia você tem que lidar com domínio próprio, com autocontrole, com autocuidado. E a insensibilidade das pessoas, no geral, é muito grande com a gente. É muito grande. Né? E no ambiente, na casa de Deus, não pode ser assim. Tem que ser diferente. Então não critica o irmão que joga futebol. Ele que busca outros irmãos também para jogar. Não critica o líder jovem que quer implantar esporte dentro da igreja. Não critica o irmão porque você viu o irmão jogando. Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes, dentro da igreja, você não acha alguém para jogar. Você não acha alguém. Você tem que sair com o pessoal do mundo para conseguir jogar. O meu vôlei eu jogo, não tem nenhum crente lá. Eu sou a única. Por quê? Porque a minha galera que joga mesmo, né? Eu não jogo com os jovens porque eu já jogo há mais tempo e tal. Então a gente precisa de um pessoal assim que jogue um pouquinho mais, que tenha uma certa prática, né? O meu time é um pouco mais sério. E o pessoal da igreja já é mais assim, é muito agorizada. Então eu acabo não jogando com eles porque eu me sinto deslocada, porque eu quero jogar com o pessoal da minha idade. Então por esta razão eu não estou jogando com o pessoal da igreja. Mas enfim, eu gostaria de jogar com pessoas da minha igreja e pessoas da minha idade também, né? As quarentonas, né? E os quarentões. E vôlei é um esporte super família, né? Tem criança, tem casais, tem uma amiga que vai ela e os 3 filhos. Então,
Pedalar é muito bacana, na Igreja Adventista tem o grupo também. Como é que é o nome daquele grupo de pedal? Seven Bikers. Tem os irmãos que pedalam, né? Promova grupos de corrida na sua igreja para terceira idade. Sempre tem o que fazer, irmãos. E é uma forma também de evangelizar. E, inclusive, a capoeira. Existem grupos de capoeira cristã, viu? Aí, ai, uma polêmica enorme, né? Pode capoeira, não pode, não vou me envolver. Quem quiser saber, procura lá o pastor Curvinel, mestre de capoeira, fala sobre a capoeira. E não esqueça de ler o livro Por Essa Cruz Te Matarei, tá? Vai ser muito bom você ler esse livro, ele amplia bastante isso. E o nosso querido gato está aqui para dizer que o nosso tempo juntos acabou e que nós já estamos com saudades. Não esqueça de curtir, de deixar seu like, de compartilhar. Muito obrigado por ter estado conosco. Você ouviu Juliana Valesco e o objetivo deste canal é levar o evangelho a toda criatura. Né? Ó, até o chureiro tá ouvindo. É o nosso gatinho. Tchau!